Meus queridos, os meus cumprimentos. Esse é o mais um Raciocínios Rápidos, vídeos curtos, portanto, do canal Raciocínios Espíritas. E essa é uma pergunta que nos foi formulada nos comentários da página do Instagram do Raciocínios Espíritas, quando a gente publicou um raciocínio rápido anterior, quando abordamos sobre doença mental e a repercussão da doença mental após a desencarnação, né? Foi um vídeo curto que a gente colocou. E uma amiga nossa, Viviane Muti, colocou assim nos comentários: excelentes elucidações, raciocínios espíritas. Essa é uma dúvida recorrente e você sintetizou com muita clareza. Ainda sobre esse assunto, como podemos analisar os efeitos do sofrimento psíquico grave e consequente uso de medicações sobre o sono, sonhos? Teria o espírito maior liberdade, conforme questão 402 do Livro dos Espíritos, ainda nesses casos? Essa é uma questão muito interessante. Os espíritos, no capítulo da emancipação da alma, e a questão 402 é uma das questões que está presente nesse capítulo da emancipação da alma, abordam que os sonhos seriam um sintoma, um sinal da liberdade que o espírito goza quando ocorre o relaxamento das faculdades em razão do adormecimento do corpo, portanto, da perda da consciência de vigília e, portanto, o aproveitamento que o espírito tem nesse momento de se desvencilhar parcialmente da matéria, entrar na vida espiritual, viver as peripécias da vida espiritual, estando ligado ainda ao corpo material. E os sonhos seriam o sinal, seriam o fruto dessa atividade que o espírito desempenha na liberação parcial durante o sono. Essa é uma resposta que os espíritos dão a Allan Kardec de maneira genérica, abrangente, né? Kardec faz algumas questões em O Livro dos Espíritos que são questões muito profundas, questões que têm, claro, casos específicos, têm, claro, casos particulares, né? Minudências singulares, né? Especificidades subjetivas que os espíritos não tinham condição, nem podiam, nem era o espaço, examinar casos específicos. Então a resposta que o mundo espiritual dá é uma resposta abrangente, uma resposta geral, como acontece em muitas ocasiões, que era fato na obra da codificação. Não poderia ser diferente, né? Diante de respostas tão profundas, os espíritos falam de maneira correta, né? E respondem de uma forma extraordinária, abarcando o universo, mas é claro que não podiam adentrar-se em pormenores, em exceções, em situações particulares. Então, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que o sonho é o sinal da atividade que o espírito desempenha durante o sono, né? A vivência e a atividade que desempenha, eles estão dando resposta geral. Tanto é que no próprio capítulo, em questões posteriores, os espíritos voltam ao assunto e afirmam que há sonhos que são reflexo das preocupações materiais que o espírito tem durante a vigília, que o encarnado tem durante a vigília. Ora bem, eles retornam, dando razão a Freud e a psicanálise quando estabelece a teoria dos sonhos e categorizam sonhos como efeito de desejos reprimidos ou de conteúdos do inconsciente. Portanto, a doutrina espírita não desconsidera os sonhos do inconsciente, né? Porque há sonhos que são fruto da preocupação, da imaginação, das fixações do encarnado. Poderíamos dizer que na prática acontecem as duas coisas. O espírito sai do corpo e mistura, Kardec inclusive fala isso, né? Assessorado pelos espíritos, mistura ideias pessoais que ele tinha e preocupações com a vivência que ele tem no mundo espiritual. Daí os sonhos às vezes serem desconexos, terem conteúdos e lembranças que são aparentemente bizarras e que não têm sentido, né? Porque há essa mistura também. E pode acontecer do espírito não necessariamente viajar na direção da vida espiritual, mas ficar ali vinculado ao corpo e as imagens oníricas serem fruto da sua tela mental, das suas recordações, das suas memórias, das reminiscências de um passado, serem, portanto, conteúdos anímicos, conteúdos da alma, arquivos do próprio psiquismo, né? Então isso é importante a gente considerar, porque há respostas da codificação que se
pegadas isoladas, a gente passa a entender de uma forma absoluta, e por isso a obra da codificação tem que ser lida como um todo, orgânico, porque às vezes os espíritos dão uma resposta aqui e depois complementam lá adiante. Né? Por exemplo, só para citar um exemplo, tem uma questão que o Livro dos Espíritos coloca, que o espírito, ao despertar na vida espiritual, ele pode recobrar as lembranças do passado. Só que não falou quando. O que não significa dizer que ao desencarnar imediatamente o espírito já recua ao passado, já tem acesso às outras encarnações. Não necessariamente. A longo prazo ou a médio prazo, a depender do espírito, ele pode despertar recordações do seu passado, ter acesso ao seu passado, mas não necessariamente de forma imediata, como aliás a gente vê na literatura mediúnica subsidiária, nas obras mediúnicas complementares à codificação, né, que ilustram com casos, notadamente a obra de André Luiz, quando narra experiências desse gênero, desse jaez. Mas voltando à questão que a nossa amiga aqui formulou, o que ocorre na matéria interfere ou pode interferir na liberação do espírito parcialmente do corpo. A experiência demonstra, estamos falando aqui em termos empíricos, a experiência demonstra que determinados hábitos, tanto hábitos mentais de meditação, de recolhimento, como hábitos específicos, por exemplo, a alimentação frugal, uma vida sexual equilibrada, pode favorecer a liberação do desprendimento na emancipação da alma de uma forma mais sutil, mais lúcida, a ponto do espírito poder ter a possibilidade de viver uma experiência de emancipação mais consciente e recobrar e recordar de maneira mais nítida a experiência fora do corpo, né? Então, por que eu estou falando nisso? Porque a matéria pode afetar o espírito. Se o indivíduo, por exemplo, utiliza drogas, é óbvio que o perispírito e o corpo estão em constante interação e relacionamento, é óbvio que essa experiência gera, portanto, um efeito no perispírito que vai gerar um efeito no ser espiritual quando ele se desvencilha da matéria durante a emancipação. Imagine um indivíduo, por exemplo, totalmente hebetado por conta de uso de um psicotrópico, por conta, por exemplo, da ingestão de uma droga alucinógena. É claro que isso afeta ele, e o perispírito, como está em constante relacionamento com o corpo, afeta também o perispírito, porque aquilo que vem do perispírito ao corpo reflete na matéria, mas aquilo que a gente faz também vai ao perispírito, né? Porque o perispírito é esse corpo espiritual, né, que sofre os efeitos das nossas atitudes, das nossas posturas e das nossas ideações, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, utiliza droga, se o indivíduo, por exemplo, se embriaga, ele fica encharcado do álcool, não apenas no corpo físico, mas isso reverbera no corpo espiritual. E ao se desvencilhar da matéria, ele, na verdade, não se desvencilha de uma maneira contundente da matéria. Fica encharcado com esse efeito material do álcool, ou da substância química, da substância tóxica, e por isso o cuidado que a gente deve ter. Não apenas com esses hábitos, estamos citando esses hábitos com fins didáticos, porque há outros hábitos, os hábitos mentais. Se eu tenho um hábito mental da ira, da cólera, isso reflete na emancipação. Se eu sou maledicente, se eu causo intriga, se eu causo fofoca, se eu gosto de difamar as pessoas, isso cria em minha mente uma vibração de tal forma que isso reflete no corpo espiritual para mais tarde na emancipação. Se eu tenho hábitos muito mesquinhos de pensamentos depreciativos e pensamentos pessimistas em relação a mim e aos outros, isso reflete, porque isso também é uma carga da matéria que envolve o ser espiritual, né? Então, todos os hábitos que são hábitos inferiores podem, de alguma forma, afetar o espírito a ponto de atrapalhar ele nessa emancipação e nessa liberação. Daí há um capítulo muito interessante que eu sugiro, um capítulo que está no livro Temas da Vida e da Morte, de Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Se não me falha a memória, o capítulo se chama Vida, Sono e Sonhos, onde Filomeno de Miranda, inclusive, estou citando de memória aqui, não sei se está totalmente fiel, mas é mais ou menos assim, Filomeno de Miranda vai dizer mais ou menos que, da mesma forma, se apropriando do brocardo popular que diz: dize-me com que andas e eu te direi quem és, ele diz mais ou menos assim: diz-me com que tu sonhas e eu te direi quem tu és intimamente. Se eu utilizo uma droga química, uma substância química, e isso afeta na minha emancipação, pode ocorrer
pode ocorrer de uma substância química aí medicamentosa ter um efeito em mim mesmo na emancipação da alma. Agora, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, com as motivações morais específicas, porque, por exemplo, se eu uso cocaína ou se eu ingiro LSD, aquilo tem uma motivação moral diferente se eu estou, por exemplo, deprimido e eu estou fazendo um tratamento, e é importante no tratamento, às vezes, eu tomar medicação. É claro que a medicação gera um efeito cerebral e o cérebro está em constante interação com o perispírito. O cérebro é o gabinete, por excelência, por meio do qual o espírito, por intermédio do seu perispírito, se expressa. É natural pensar que isso há um efeito, que existe um efeito, um ansiolítico, um benzodiazepínico, né? Os benzodiazepínicos, né, os tranquilizantes de uma forma geral, que tem um efeito sedativo, é claro que pode haver uma repercussão. O antidepressivo, às vezes, se for o caso do estabilizador do humor, o antipsicótico, pode gerar, a depender do caso, um efeito específico, né? Mas é claro, se eu estou sob tratamento e eu preciso daquilo para harmonizar o meu quimismo cerebral, é claro que esse efeito, por não ter as motivações morais que tem o uso nocivo de uma substância, como também uma alimentação, eu posso me alimentar demais pela gula, pela glutoneria, pelo excesso, e isso me prejudicar também. Se eu, por exemplo, me alimento em excesso, às vezes eu tenho pesadelos por conta do efeito, né, das substâncias químicas, o gás carbônico liberado a nível cerebral, e às vezes eu tenho aquele efeito feijoada e sonho de maneira aí transtornada, né, que às vezes inclusive é um efeito aí físico, né? Um fenômeno que tem uma consequência orgânica, química, né? Não necessariamente espiritual, né? Claro que isso exerce efeito, né, no ser espiritual. Da mesma forma, a sexualidade, né? Se eu cultivo pensamentos muito promíscuos, muito depravados, se eu alimento a minha mente e assulo o mundo mental com uma inquietação sexual demasiada, não estou aqui com um discurso puritano, todo mundo tem o direito de fantasiar, de ter até as suas fantasias de natureza sexual, de ter até as suas fantasias românticas, porque faz parte também do conjunto orgânico de tendências e de necessidades materiais que o ser humano tem, né, já que estamos mergulhados em um corpo animal. Mas se a fantasia é muito vulgar, se a minha mente alimenta demais uma ideação sexual desordenada e exagerada, é claro que isso gera efeito sobre mim, e eu mais tarde, no mundo espiritual, na emancipação, vou buscar, por exemplo, essas regiões, ou fico assolado por esses desejos, esses conflitos, e não tenho uma lucidez completa no mundo espiritual. Veja que coisa interessante. Então, da mesma forma, os psicotrópicos, os barbitúricos, os medicamentos psiquiátricos podem gerar um efeito específico que a gente não sabe até quando gera, etc. Uma coisa é certa, se eu estou sob tratamento e preciso tomar medicação, não tem os mesmos efeitos, principalmente se eu estou na medicação, mas eu estou orando, se eu estou me cuidando, se eu estou interessado e comprometido na minha transformação moral. Aí é diferente. Aí é claro que eu estou me melhorando, embora eu tenha a medicação, eu estou me melhorando, estou me aperfeiçoando. É claro que eu não tenho o mesmo desprendimento, a mesma emancipação do que um indivíduo viciado em drogas, por exemplo. É claro, porque as motivações morais são outras e porque o meu organismo precisa daquela medicação. Então a minha emancipação é feita de uma maneira diferente. É claro que mesmo aqueles que estão em tratamento têm que ter o cuidado para apelação demasiada no uso de determinadas substâncias. Há uma mensagem do espírito Marco Prisco que ele chama atenção para isso. Cuidado com o excesso de medicamentos psiquiátricos, porque isso pode gerar um efeito. Usa também os outros medicamentos, o medicamento da prece, o medicamento da boa ação, porque às vezes o indivíduo está em tratamento psiquiátrico convencional, que precisa tomar medicação, mas ele exagera. Em vez de usar o seu ansiolítico para determinados momentos, ele começa a usar de maneira recorrente e repetida. E isso tem um efeito, é claro, no seu psiquismo e no perispírito, é claro. Mas, é óbvio que não tem as mesmas motivações morais de alguém que está, por exemplo, desordenado na toxicomania, na drogadição, né? É outro fenômeno, portanto. Então, nesses casos, é claro que pode haver algum efeito, pode haver, mas as disposições morais, o interesse do indivíduo aperfeiçoar suplanta, e muitas vezes o indivíduo consegue se liberar da matéria, ser assessorado, ser ajudado, ser assistido, entrar em sintonia com seus guias, né? E fora da matéria, ser acolhido por esses benfeitores em função das suas motivações morais. Porque a cada um
segundo suas obras, como disse Jesus.